Olá, meninos! O tema da nossa aula hoje será Economia e Ocupação na América Portuguesa. E aí a gente começa com uma imagem, que é um quadro do Rugendas, ilustrando o engenho produtor de açúcar, toda a estrutura dos moinhos, a presença dos escravos e dos pães de açúcar aqui, na varanda aqui da Casa Grande. Antes da gente começar a falar do açúcar, vamos lembrar um pouquinho da nossa economia do período pré-colonial, onde se destacou a exploração do pau-brasil. O pau-brasil era explorado com a mão de obra do índio através do escambo. E quando tirado daqui, levado para a Europa, ele extraía-se a tinta vermelha para tingir tecidos. Mas como o produto saía daqui em estado bruto, gerava muito pouco lucro para o comerciante português. Daí o período pré-colonial é marcado por poucas áreas de exploração, por pouca presença dos portugueses. A economia colonial ela tem início com a produção açucareira. O açúcar, escolhido pelo governo português, está ligado, primeiro, à experiência portuguesa, que já explorava, já trabalhava com a produção de açúcar no litoral africano. O clima e o solo de algumas regiões do Brasil também foram muito favoráveis, principalmente no Nordeste, e o elemento básico, que é o alto lucro que o açúcar gerava no comércio europeu. Quando a gente vai pensar nessa produção, focando exportação, era usado o plantation, com latifúndio, monocultura e mão de obra do escravo. As fazendas, elas eram basicamente uma monocultura, a maior parte da fazenda dedicada ao plantio da cana. Nós temos a Casa Grande, a senzala e o engenho, que é a área onde se transformava a cana em açúcar. Essa produção, ela é passo a passo, o açúcar saía daqui, nesse formato de cone aqui, que a gente chama de pão de açúcar, e aí ele era transportado para a Europa. No início, os portugueses até tentaram fazer o transporte desse açúcar, mas com navios decadentes e um governo que preferiu contratar outros navios, pagar pelo frete, ao invés de investir na sua própria frota, os portugueses vão fazer uma parceria com os holandeses. Os holandeses vão ficar encarregados de transportar, refinar e distribuir o açúcar na Europa. Dentro dos engenhos, aqui o destaque para algumas forças produtivas, que é a própria mão de obra do negro mesmo aqui, moendo a cana, os moinhos de água e os carros de boi também, os bois usados aqui para tração dos moinhos. Agora, toda essa estrutura era muito cara e o governo português não ajudava aos proprietários. Por isso, nessa parceria do governo português com os holandeses, também vai surgir uma parceria dos holandeses com os senhores de engenho. Vai haver investimento, liberação de capital, facilitando os recursos financeiros, porque quanto mais açúcar fosse produzido, mais era transportado, mais os holandeses ganhavam com isso. O capital holandês investido nos engenhos também pode ser chamado de capital flamengo. Essa parceria só vai ser comprometida durante a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Em 1578, morre o rei Dom Sebastião, rei de Portugal. Morreu muito jovem, sem deixar herdeiros. O parente mais próximo era o cardeal Dom Henrique, que, além de velho, era um cardeal, também não deixou nenhum herdeiro. E por isso vai haver uma disputa entre os possíveis herdeiros dessa coroa. E quem vai assumir o controle de Portugal vai ser o rei Filipe II, rei da Espanha, promovendo a união entre Portugal e Espanha, que a gente chama de União Ibérica. Ela vai de 1580 a 1640. Nesse período da União Ibérica, foi assinado o Juramento de Tomar. No início, parecia uma relação muito amistosa entre os portugueses e os espanhóis, pois era prometido aos portugueses continuarem a realizar
nas embarcações portuguesas, todo o comércio com as leis portuguesas, com autonomia para essa administração. Então, não haveria uma interferência direta, né, do governo espanhol sobre as atividades econômicas dos portugueses. Mas essa união, ela vai gerar um conflito com os holandeses, basicamente porque a Holanda se declara independente de regiões que eram dominadas pela Espanha, e a represália da Espanha é impedir, que a Holanda se torne independente. Eles não reconhecem isso, e como forma de punir os holandeses por esse processo, tentar reverter esse processo, eles proíbem o tráfico do açúcar brasileiro, o transporte do açúcar brasileiro, o refino, a distribuição, e isso naquele momento era essencial para a economia dos holandeses. Daí os holandeses pensarem em invadir o Brasil. O ideal era invadir o Brasil inteiro, mas não era possível, então eles vão escolher a área mais produtiva, né, mais rica na produção açucareira, né, começando ali por Pernambuco. E em 1637, nós vamos ter a chegada do administrador holandês Maurício de Nassau, que tem um jogo de cintura fantástico para convencer os senhores de engenho a fazer uma parceria muito interessante, quando ele não só concede empréstimos ainda maiores, ele libera a questão da religião, não tem domínio, então apesar de ter ali acontecendo um domínio holandês sobre a região, vai ter a liberdade religiosa. Há um investimento muito interessante na cultura, na urbanização, o que promove, né, todo um desenvolvimento da região. Então é um período, né, de prosperidade. Agora, essa relação amistosa entre os holandeses e os brasileiros, ela vai ser rompida, né, quando a Companhia das Índias Ocidentais, eles começam a desobedecer às ordens, às determinações do Maurício de Nassau. E começam a cobrar juros muito altos, quem não pagava tinha seus bens confiscados, e aí começa todo um clima de tensão. Esse clima de tensão gera uma revolta, iniciada em 1645, que nós vamos chamar de insurreição pernambucana. Essa revolta ela vai acabar com a expulsão dos holandeses do Brasil, mas vai ser um período longo, e ao final da revolta nós vamos ter uma região destruída, engenhos, né, incendiados, escravos mortos. A região vai ficar bem debilitada com a expulsão dos holandeses. E com um agravante, os holandeses, ao saírem do Brasil, eles vão para as Antilhas, começar a produzir um açúcar, gerando uma concorrência com a produção brasileira. Agora, como é problema pouco, ainda pode surgir mais problemas, né? Você tem ali o fim da União Ibérica, quando Filipe IV começa a quebrar o juramento de Tomar, ou seja, ele começa a ter um aumento de impostos, impor um aumento de impostos aos portugueses, a desviar recursos, a acabar com a autonomia dos portugueses, e aí vai gerar uma guerra. Essa guerra entre os espanhóis e os portugueses vai ser conhecida como Guerra de Restauração. Portugal vai sair vitorioso, garantindo a sua independência, a sua separação. Mas para que essa vitória fosse conquistada aí pelos os portugueses, eles tiveram que pegar muito dinheiro, empréstimos com os ingleses, o que vai gerar problemas no futuro próximo. Mas a União Ibérica ela é rompida, então, em 1640, voltando a ter Portugal e Espanha. Aí aquela parte, depois dos holandeses deixarem o Brasil, eles vão para a região da América Central e se tornam concorrentes da produção açucareira, ocorrida aqui, que era feita aqui no Brasil.
Diante da crise do açúcar, o que o governo de Portugal, agora separado da Espanha, vai pensar? Em organizar expedições para o interior do território. O Brasil, muito preso ali à exploração litorânea, vai começar a ter um olhar para esse interior. Mas antes da gente entrar nas bandeiras, nas entradas, que são essas expedições que vão desbravar e ocupar parte desse território brasileiro, vamos falar um pouquinho da pecuária. A pecuária é uma atividade complementar. Os bois, eles foram trazidos pelos portugueses no início da colonização. E esses animais eles foram usados tanto para a economia açucareira quanto na mineradora, pensando o transporte, a força, né, para mover os moinhos na produção de açúcar. Mas nós vamos ver que os bois, o gado, ele se reproduz muito rápido e em pouco tempo ele começa a prejudicar a própria área de produção açucareira. Ele come a cana, ele, né, desprepara ali, ele atrapalha a produção do solo, do plantio. Então ele vai ter que ser afastado dessa região litorânea para evitar destruir as plantações. E na economia mineradora, também para levar mercadoria, né, nós vamos ter muito da produção do charque, que é essa carne seca, que era levada, né, para a região mineradora, como atividade comercial, né, fonte de alimento. Então, o gado definitivamente não foi trabalhado pensando exportação, e sim para abastecimento interno, seja alimento, seja transporte, seja força motriz. Voltando a falar dos bandeirantes, nós temos esse monumento aí em São Paulo, em homenagem aos bandeirantes, né? E qual foi o objetivo dessas bandeiras? As bandeiras basicamente saíram de São Paulo, né? Elas tinham um caráter exploratório, tanto de buscar pedras preciosas, ouro, negros fugidos, ou mesmo índios, que pudessem ser vendidos até na clandestinidade aos donos das fazendas. Qual que é a diferença entre as bandeiras e as entradas? As entradas elas eram patrocinadas pelo governo, então você receberia o valor, independente do que achasse, teria as estruturas necessárias, como animais, alimentos, armas, garantidas pelo governo, mas caso você achasse alguma riqueza, a maior parte ficaria com o governo de Portugal. As bandeiras, por sua vez, você faz o investimento do seu bolso, todo o recurso é você que banca, mas caso você achasse ouro, prata, pedras preciosas, você teria direito a uma parte maior do lucro em função dos gastos que você teve. A corrida do ouro começa na região de Minas Gerais, descoberta pelos paulistas, e depois nós vamos ter Goiás e Mato Grosso também como áreas de exploração do ouro. Agora, a gente não tem como descobrir o ouro e isso não atrair muita gente para a região, o que vai ser a causa da Guerra dos Emboabas, a região de Minas, que foi descoberta e inicialmente explorada pelos paulistas, passa a ser ocupada por gente não só de outras regiões do Brasil, mas por muitos portugueses que estão se deslocando da Europa, para a região mineradora. Na disputa por essas terras, por áreas de exploração, nós vamos ter aí a Guerra dos Emboabas. Emboabas são os estrangeiros, os forasteiros, então são os paulistas versus os forasteiros. Nessa guerra, os paulistas saem derrotados. E isso é um dos fatores que faz com que mais tarde os paulistas abram novos caminhos para Mato Grosso, para Goiás, descobrindo novas áreas. Tá? A região passa a ser melhor organizada pelo governo com a criação da Intendência das Minas, onde então você tem
uma cobrança de impostos, a distribuição das datas. O que são as datas? São as áreas de exploração do ouro, né? Vão tentar organizar o espaço, né? Para não ficar aquela coisa assim, todo mundo amontoado. Ali é seu, ali é do outro, né? Vamos tentar organizar isso. E a cobrança do quinto, quando for for criada as casas de fundição, né? Todo o ouro achado em pedra ou em pó, eles deveriam ser levados até a casa de fundição, onde eles eram derretidos, transformados em barra, mas 20%, né, do ouro levado pelo minerador seria já confiscado nesse momento pela coroa portuguesa. Quais as técnicas que eram utilizadas para a mineração? A mais comum e a mais simples era a exploração do ouro na margem dos rios, que a gente chama de ouro de aluvião. Uma técnica mais complicada, mais cara e que não raro gerava muitos acidentes é a exploração em grutas, em costas, barrancos, né, através das lavras. A exploração através dos mundéus, que é essa construção de irrigação para a lavagem do metal, só que também exige uma concentração muito grande de trabalhadores. A forma mais simples de explorar o ouro, quase individual, sem muitos recursos, era a faiscação, onde o minerador utilizava-se da bateia, né, e ficava ali faiscando nas margens do rio. Nesse período do século XVIII, a Inglaterra assina com Portugal o Tratado de Methuen. Esse tratado ele é um complicador para a economia portuguesa e faz com que muito do ouro que estava sendo achado no Brasil, ao invés de permanecer em Portugal, né, aliviar as finanças do país, ele fosse pago para a Inglaterra como forma de pagamento de dívidas. O que esse tratado propunha? Que tecidos vindos da Inglaterra não pagariam impostos, né? Seria algo assim muito barato entrando em Portugal. E os vinhos portugueses também iriam, né, com a mesma condição, né, com impostos muito baixos, praticamente isentos de impostos para a Inglaterra. Só que o problema é que o consumo de tecidos é sempre muito maior do que o consumo de vinhos. Então a balança comercial de Portugal ela fica deficitária. E para compensar isso, o ouro do Brasil, né, ia para a Inglaterra como forma de pagar as dívidas de Portugal. Dívida essa iniciada com a Guerra de Restauração, com o fim da União Ibérica, que separou Espanha e Portugal. Aí a gente chega na descoberta dos diamantes, na região de Minas. Aí uma ilustração sobre o processo de exploração do diamante. Nós temos aqui essa região, né, o distrito de Diamantina, bem pegando aqui o norte de Minas, como área de exploração do diamante. O início foi bem confuso essa exploração, né, porque ela foi feita sem controle e não tinha, o governo português não estava conseguindo cobrar impostos, saber o quanto de diamante estava sendo achado, quem, quando, onde, e aí foi determinado a proibição da extração do diamante. Por 8 anos, a metrópole resolveu, né, administrar e restringir a presença de mineradores. Em 1739 foi estabelecido o regime de arrendamento, né, que são contratos onde os indivíduos, em acordo com o governo português, ganham o direito de explorar a região, né, pagando os devidos impostos para Portugal. A extração foi monopolizada de forma definitiva em 1771 aí, com a criação da Real Extração dos Diamantes. Para a gente fechar esse processo, a gente mostra aqui outros elementos da economia do Brasil colônia e que contribuíram muito para a ocupação do território. Aqui a gente destaca as drogas do sertão, que é o trabalho dos padres jesuítas com os índios na região da Amazônia.
A droga aqui é no sentido de plantas e raízes medicinais, mas a gente inclui entre as chamadas drogas do sertão frutas típicas da região, temperos, corantes. Nós temos aqui a área em vermelho, marcando a área de exploração do ouro, que também contribuiu bem para interiorizar a ocupação portuguesa. As áreas em azul, elas representam a pecuária, que no momento em que ela foi meio proibida de ser trabalhada na área litorânea por causa da destruição que o gado promovia na região açucareira, ele passa a ocupar várias partes do território brasileiro, sempre acompanhando margens do rio, sempre numa criação mais solta, o animal mais solto para facilitar a alimentação, uma produção mais extensiva. E em verde nós temos a área inicial da produção do pau-brasil e o litoral aqui marcando de amarelo a produção açucareira. Com esse movimento da economia, a gente tem uma mudança radical dos acordos, dos tratados entre Portugal e Espanha. Nós começamos aqui o processo de colonização com a demarcação do Tratado de Tordesilhas e, ao longo dos séculos de colonização, nós vamos ter toda essa ocupação do território brasileiro pelos portugueses. Aí nós vamos ter a assinatura do Tratado de Madrid, onde anulava o Tratado de Tordesilhas e determinava que quem ocupasse primeiro a região que teria direito sobre esse território. Então, marcando aí o domínio dos portugueses sobre essa região. Por hoje é só. No nosso próximo encontro, a gente trabalha outros temas. Um grande abraço, até a próxima!